Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. O Rio Grande do Sul tem mais de 10 milhões de habitantes e apenas este ano, em 2014, cerca de 100 mil famílias foram cadastradas em programas de erradicação da pobreza. Mas qual o perfil dessas famílias? E quais os desafios para a diminuição das desigualdades sociais aqui no estado? Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui no programa a assistente social Paola Carvalho. Ela que é coordenadora executiva do programa RS Mais Igual. E sempre no início do programa eu lembro, você aí de casa, participe do Cidadania, através da nossa página no facebook.com/cidadaniatve e também através do nosso telefone 3230 1530. A gente aguarda a sua participação, você pode enviar perguntas para a nossa convidada ou sugerir pautas também aqui para o programa. Muito boa noite, Paola. Boa noite. Bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada pelo espaço para a gente discutir esse tema tão importante aqui no estado. Com certeza. Eu gostaria justamente de perguntar qual o perfil das famílias que são atendidas pelo programa RS Mais Igual. Então, o RS Mais Igual, ele nasceu junto com o Brasil Sem Miséria em 2011, né, visando as famílias mais vulneráveis do Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Sul também. Quando a gente iniciou o programa, nós tínhamos os dados do IBGE, né, que nos apresentavam já em 2010 uma população de 306 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul que viviam em extrema pobreza. Na época, inclusive, isso chocou muito aqui os meios de comunicação, os jornais, porque a gente sempre teve o estado do Rio Grande do Sul, mais de 300 mil pessoas, né? Uhum. E a gente sempre teve o entendimento de que a pobreza no Brasil ela está voltada aos estados do norte, do nordeste, e não essa concentração aqui no nosso estado, né? A gente imagina sempre o estado do Rio Grande do Sul com maior desenvolvimento social, né? Então, a gente foi atrás dessas pessoas e conseguir direcionar, né, conduzir um conjunto de políticas sociais voltadas para essa população. Vocês fizeram todo um mapeamento aqui do estado, então foi por regiões, como é que foi? Exatamente. Na verdade, a gente partiu de um trabalho que vem sendo desenvolvido no governo federal já há bastante tempo, a partir do cadastro único do governo federal. Para todo mundo saber, o cadastro único ele é o grande cadastro, né? O grande guarda-chuva das políticas sociais. Hoje, o leque imenso de políticas sociais se utiliza do cadastro único, ele é a nossa principal ferramenta de formulação de políticas sociais, porque ali a gente consegue mapear onde essas pessoas estão, qual é a renda, qual é a formação dessas famílias, o que elas têm acesso, água encanada, luz, enfim, nos dá um mapa, né? E a partir desses dados, a gente inclusive localizou a necessidade, e no governo federal e aqui no estado, de ir atrás de outras famílias que ainda nem no cadastro único estavam. Ou seja, quando a gente lançou o RS Mais Igual e o Plano Brasil Sem Miséria, a gente identificou famílias que não tinham nem a documentação básica, carteira de identidade, certidão de nascimento dos filhos, para que pudessem ingressar no cadastro único e aí tivessem o leque de políticas sociais que a gente tem à disposição hoje aqui no Brasil e no estado, para que elas pudessem melhorar de vida. O que caracteriza a extrema pobreza? Vocês separam por renda, por faixas de renda? Como é que funciona isso? Isso. Na verdade, a gente obrigatoriamente precisa partir de um número, né? Quando os dados do IBGE e todos os indicadores nacionais que se utilizam, sempre se trabalha com uma renda inferior a R$70 por pessoa na família. Então, isso é considerado extrema pobreza. A gente conseguiu estancar a extrema pobreza em nível nacional, né? Quando, no ano passado, o governo federal elevou a renda de todas as famílias no Brasil que recebem o Bolsa Família. Hoje a gente pode dizer e garantir que nenhuma família hoje que recebe o programa Bolsa Família tem uma renda inferior a R$70 por pessoa. Portanto, a gente conseguiu tirar da extrema pobreza 36 milhões de brasileiros que hoje não vivem mais essa condição subhumana, né? O estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o governo federal, conseguiu dar um passo adiante, né? A gente, tendo esses dados na mão, a gente fez a seguinte discussão. Tem um leque dessas famílias extremamente pobres que são as que mais sofrem os efeitos da extrema pobreza e que nós, enquanto gestores estaduais, temos obrigação de olhar com um olhar cada vez mais especial, que são as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos. Essas famílias são as famílias que, sem nenhuma dúvida,
são as que sofrem os piores efeitos da extrema pobreza. Porque ali está a mortalidade infantil, está a insegurança alimentar e está uma grande dificuldade, né? Crianças que passam fome, crianças que não conseguem se desenvolver com melhores condições, elas chegam numa idade escolar já com dificuldade de aprendizado, já com um déficit em relação às outras. Não vão ter um bom aproveitamento na escola. Com certeza. Né? Então, um Estado que pretende erradicar a extrema pobreza para o futuro do Rio Grande do Sul, precisa olhar para que essas crianças não reproduzam, né, a extrema pobreza que hoje os seus pais vivem. Então, quando a gente olha com um olhar especial para essas famílias, a gente está dizendo que a gente quer um Rio Grande do Sul que no futuro essas famílias tenham outra opção, tenham outro caminho, que não seja essa questão geracional, muitas vezes, que a avó foi muito pobre, a mãe é muito pobre e a criança hoje caminha nesse mesmo caminho, né? Então, sem nenhuma dúvida, hoje a gente vê já o programa surtindo efeito na vida dessas famílias que têm as crianças menores. E onde estão situadas essas famílias? São nas regiões metropolitanas das grandes cidades ou é mais nas zonas rurais? Como é que é na esse verdade, perfil? assim, apesar do estado do Rio Grande do Sul ter uma grande extensão rural, né, a pobreza, inclusive porque muitas famílias pobres rurais foram para cidades, né, a gente pode garantir que essa pobreza no estado, conforme o IBGE, inclusive, né, 67% elas estão nas áreas urbanas, né? E aí, se a gente for levantar aqui na região metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos e região metropolitana, sem nenhuma dúvida, 50% da extrema pobreza está por aqui, né? Mas a gente tem um olhar muito especial para o conjunto do estado. Esse é um estado que demanda dos gestores estaduais um olhar especial para todas as regiões, né? A gente tem um estado que a desigualdade regional, ela é muito grande. Quando a gente lança o programa e vai atrás dessas condições por território, a gente precisa olhar a metade sul do estado de um jeito, a gente precisa olhar as fronteiras, a gente precisa olhar a campanha, a região norte, a região indígena, sempre com um olhar especial, né? A gente tem um olhar muito concentrado em Porto Alegre, região metropolitana, mas a gente não deixa nenhuma área do estado descoberta. Quais são as principais ações desse programa, principalmente no interior e por todas as regiões do estado? Então, esse programa, assim, junto com o Brasil Sem Miséria, ele foi formatado em 3 eixos. Primeiro porque a gente entende que erradicar a pobreza, ele é um desafio que ele é para além do Estado, né? Esse é um sonho que a gente não sonha sozinho, enquanto gestores estaduais. A gente sonha em conjunto com a sociedade, né? Eu não posso acreditar que tem alguém em casa que não sonha em ter um Estado e um país onde possa estar livre de pessoas que passam fome, livre de pessoas que passam maior dificuldade na vida. Então, isso é um sonho que depende de toda a sociedade. Mas, sem nenhuma dúvida, o Estado tem uma responsabilidade central nisso. Então, a gente constituiu um programa que é de 3 eixos de intervenção, né? O primeiro eixo é o eixo da transferência de renda. Por quê? Porque o primeiro passo para tu conseguir superar a pobreza é tu conseguir te movimentar, né? É tu matar tua fome. É tu conseguir sair do lugar. São né? famílias que já são atendidas pelo Bolsa Família e então vão ser atendidas também pelo RS Mais Igual? Como Exatamente. funciona? O cadastro único é a entrada, né? O Bolsa Família, ele acaba sendo o carro-chefe, né, da nossa parceria. Porque o Bolsa Família, eu costumo dizer, a gente tem um observatório de políticas sociais em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai retroalimentando a nossa ação, né? Ele vai nos conduzindo e vai nos trazendo indicadores quantitativos e qualitativos e vai nos demonstrando quais são os caminhos melhores para a gente seguir, né? Então, a gente não tem nenhuma dúvida de que a transferência de renda, e a gente, assim, para o telespectador entender, né? Acho que o Bolsa Família, ele garantiu a dignidade de um conjunto muito grande de famílias. Hoje, aqui no estado, são 430 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Bolsa Família, ele garante a alimentação básica do cotidiano, né? Mas o RS Mais Igual é um plus. O RS Todas Mais essas Igual, famílias recebem também os 2 programas juntos ou não necessariamente? não necessariamente. Quem é o foco do programa RS Mais Igual? O Bolsa Família, eles são para todas as famílias extremamente pobres e pobres do estado do Rio Grande do Sul, né? 17% da população hoje vivem através do Bolsa Família. E o RS Mais Igual, ele é focado nas famílias que têm renda inferior a R$100 por pessoa na família e crianças de 0 a 6 anos na sua composição. Então,
já estão no Bolsa Família, porque para nós é importante que ela tenha esse programa como eixo central, né? Mas ela também tem que agregar essas duas questões. São as mais pobres, então a linha de pobreza que eu tinha explicado antes, famílias com renda inferior a 100, e pelo menos uma criança de 0 a 6 anos na família, que são o nosso olhar especial, né, para as crianças menores. E aí vocês têm um foco tanto na educação, quanto na saúde, vacinação das Exatamente. crianças? Então tem os outros dois eixos que é... Então assim, a gente sabe que a transferência de renda, ela permite a superação imediata da extrema pobreza. Mas a gente compreende a pobreza extrema como algo muito mais complexo do que tu transferir renda. Porque se tu transfere renda e tu não muda nada na vida da pessoa, tu vai ter que transferir renda o resto da vida, né? Por isso que o Brasil Sem Miséria e o RS Mais Igual, eles têm olhado com muita atenção para os outros dois eixos do programa, que é o acesso aos serviços públicos. Então, a gente já tem visto indicadores importantíssimos que o Bolsa Família tem apresentado sobre frequência escolar e acompanhamento nos postos de saúde das crianças do Bolsa Família. Tem aumentado a frequência? Sem nenhuma dúvida. Hoje o Bolsa Família tem 10 anos e a gente já vê os filhos do Bolsa Família chegando no ensino médio e conseguindo concluir a escola, né? Com incentivo para que essa família consiga manter essa criança na escola. E a gente hoje consegue observar, e tem um dado que o Observatório nos apontou e a gente tem muito orgulho de falar sobre ele, que 97% das famílias que são atendidas pelo RS Mais Igual têm a pesagem e a vacinação das crianças de 0 a 6 anos em dia e frequentam o posto de saúde regularmente, né? Então, isso significa que as crianças, elas estão sendo acompanhadas, né? Muito porque o Estado tem outras políticas que se relacionam com este público. Por exemplo, o Primeira Infância Melhor, que é um grande parceiro do RS Mais Igual, é um programa também estadual que já existe há mais tempo. O PIN, ele tem os visitadores que acompanham as famílias e que trabalham com o desenvolvimento, inclusive, cognitivo, emocional e a relação dessas crianças com a família. Então, tu transfere renda, mas tu também passa para a família a responsabilidade de acompanhar essa criança e de fazer com que essa criança chegue na idade adulta com melhores condições. E tem um outro eixo, né, que é o eixo da qualificação profissional, que para nós, a gente tem conseguido aqui resultados fantásticos aqui no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul é o estado que mais fez inscrições do Pronatec. O Pronatec hoje é um grande braço de qualificação profissional no país. Ele é uma política federal com parceria do governo do estado e ele, através do SENAC, do SENAI, de todo o Sistema S, propõe e promove qualificação profissional para milhares de gaúchos no Brasil também, mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, para tu teres ideia, já foi inscrita 250 mil pessoas nos cursos. E a população em casa sabe, né, os telespectadores sabem, que hoje em dia, para tu pagar um curso no SENAC, no SENAI, bom, daqui a pouco é R$2.000, R$1.500, para uma família mais pobre, uma qualificação profissional, ela é quase um sonho, né? E são qualificações tanto para quem tem ensino fundamental, quanto para quem tem ensino médio? Para quais níveis de escolaridade? Então, assim, o Pronatec, ele tem dois braços bem interessantes. Primeiro que é a oportunidade para os jovens. Então, tem um Pronatec que ele é ligado ao ensino médio. Então, a gurizada que está no ensino médio, ela teve a oportunidade de fazer os cursos de qualificação profissional voltada à questão tecnológica, né? E os mais pobres, né, que é o nosso público aqui do RS Mais Igual, foi constituído cursos que a escolaridade, ele até não precisa ser segundo grau completo, ensino médio completo, mas as famílias, inclusive, são incentivadas a voltar a estudar. Então, daqui a pouco, se estudou até a 4ª, até a 5ª série, mesmo assim consegue fazer um curso e consegue entrar de volta para o mercado de trabalho. Paola, eu logo quero continuar conversando, ainda temos várias questões, mas agora o Cidadania vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Olá, estamos de volta com o Cidadania e o assunto de hoje é a erradicação da pobreza e o programa RS Mais Igual. E está aqui comigo no estúdio a assistente social Paola Carvalho, coordenadora do programa RS Mais Igual. Paola, ainda no outro bloco a gente conversava sobre a questão do Pronatec, né? O que vocês observam na prática? Como ele tem se mostrado eficiente no sentido de trazer mais autonomia, mais independência financeira para a população?
Acho que ele vem quebrando mitos, né? A gente gosta de dizer isso. Primeiro que dizer que as famílias do Bolsa Família, famílias do RS Mais Igual, criaram estagnação na vida porque recebem esse benefício é uma mentira. A gente tem visto que, pela quantidade de famílias que têm procurado os cursos de qualificação, isso foi desconstruído. O que a gente viu, assim, 4.000 famílias agora em março deste ano devolveram os cartões do RS Mais Igual e do Bolsa Família para o governo do estado porque fizeram os cursos de qualificação, elevaram a renda e hoje não dependem mais da transferência de renda. Então, eles conseguiram passar pelos 3 eixos do programa e conseguiram a sua emancipação. E é esse o objetivo, que a gente consiga seguir com este programa mudando vidas para o futuro, né? Isso é um caminho, cada família tem o seu tempo, mas a gente tem certeza que todas as famílias gaúchas vão ter essa oportunidade. E uma das ações que vocês estão fazendo é a caravana do RS Mais Igual. Como é que funciona essa ação? Então, essa, na verdade, é um grande braço de participação dos beneficiários no programa, né? A gente começou em março de 2013, a gente já realizou 94 caravanas no estado do Rio Grande do Sul, que passou por todas as regiões do estado, sem nenhuma exceção. Todas as regiões conseguiram receber a caravana do RS Mais Igual, que foi um grande momento de reunir as famílias beneficiárias do programa, apresentar esta proposta que o estado do Rio Grande do Sul vem trazendo desde 2011 e muito mais do que isso, promover os outros 2 eixos de trabalho com essas famílias. Então, tem vários municípios que a gente foi, anunciou a transferência de renda e já voltou para tratar de qualificação profissional. Até enquanto tu falavas, apareceram algumas imagens aí da caravana do RS Mais Igual no interior, né? E a partir disso, vocês notaram esses resultados, então eles se mostraram de forma bem concreta? Como é que a população reage quando vocês chegam até elas? Na verdade, as famílias que são, na sua grande maioria, chefiadas por mulheres, né? 93% das famílias do RS Mais Igual são chefiadas por mulheres. Essas mulheres têm demonstrado, através das pesquisas e de todos os dados que a gente tem levantado, que o RS Mais Igual ele é uma forma de ajudar, fomentar essas famílias a ter uma vida melhor. Hoje, nos dados qualitativos, essas famílias têm esperança. E para nós isso é a verdadeira motivação do nosso trabalho, né? É ver que as famílias hoje conseguem olhar para o futuro e hoje uma mulher que é faxineira, um homem que trabalha como pedreiro, consegue sonhar que o seu filho seja um médico, seja um advogado, seja uma assistente social, seja qualquer outro profissional e possa construir um futuro diferente para sua família. E uma questão que vocês vêm trabalhando bastante também é a educação ambiental, né? Como é que vocês trabalham essas questões? Até foram para o interior do estado, trabalharam questões de cisternas nas residências, as famílias estão aprendendo a aproveitar melhor a água. Como é que tá isso? Sem nenhuma dúvida. Esse é um passo que ele é um pouco mais demorado, né? Porque ele é uma questão cultural, mas a gente já vem trabalhando. As cisternas, ela está dentro do RS Mais Igual também, como acesso aos serviços públicos. A gente já buscou experiência de outros estados e aqui no Rio Grande do Sul as famílias também serão beneficiadas por cisterna, que é uma forma de reservar água para utilização, mas principalmente nos municípios que têm sofrido com a estiagem, né? Mas a gente tem trabalhado, por exemplo, com hortas comunitárias, com cozinhas comunitárias, com forma, inclusive, das famílias aprenderem a usar um pequeno espaço dentro do seu pátio, dentro, né, de uma possibilidade de jardim, de plantar, nem que seja para consumo da própria família, né? Então, tudo isso, até é importante dizer isso, porque a gente não trabalha sozinho. O programa ele é coordenado pela Casa Civil, mas ele é uma ação que engloba um conjunto gigante de secretarias no estado, de pessoas que trabalham juntos pela erradicação da pobreza. Então, na questão rural, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Emater tem uma importante ação no estado em relação a isso. A Secretaria de Política para as Mulheres vem agregando muito conhecimento e muita formação para essas mulheres, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Então é importante que para nós conseguirmos esses números todos, 100.000 famílias atendidas pelo RS Mais Igual, sem nenhuma dúvida é porque conseguimos integrar um conjunto de políticas sociais, fortalecer o Sistema Único de Assistência, o Sistema Único de Saúde e o conjunto de políticas sociais que precisam trabalhar com essas famílias. Vocês estão atingindo aí 100 mil famílias, né? Vocês têm ideia de quantas pessoas são atingidas nesse total?
Sim, isso chega a 370 mil pessoas no estado do Rio Grande do Sul que hoje não sofrem mais com a extrema pobreza. Como essa questão de planejamento familiar, questão de combate também a DSTs, a consciência em relação ao planejamento mesmo da estrutura dessas famílias? Primeiro que as famílias do Bolsa, elas são famílias prioritárias para ser acompanhadas pelos agentes de saúde, por exemplo, né? Então, o posto de saúde para nós tem sido um grande parceiro e as nossas pesquisas também mostram que 93% dessas famílias se referenciam nos postos de saúde como um espaço sempre de atendimento e de buscar informações, né? Agora, para além disso, acho que isso é muito importante dizer, quando a gente lançou o programa e direcionou para as crianças de 0 a 6 anos, isso é um mito também que se trabalha em cima do Bolsa, né? As famílias vão cada vez ter mais filhos e filhos para se manter no Bolsa Família. Isso não é uma verdade, né? Os dados nacionais e dados aqui do estado nos mostram que cada vez mais tem reduzido a natalidade, entre as famílias mais pobres, inclusive, e o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros que tem a menor taxa de natalidade e o menor número de filhos por família mais pobre. Então, das famílias do RS Mais Igual, a média de crianças é 2,4. Então, perto do Norte e Nordeste, por exemplo, que é 3,8, 4,2, a gente tem conseguido avançar bastante com isso. Tá certo, Paola. Por hoje, o nosso tempo se encerrou. Quero agradecer a tua presença aqui no Cidadania hoje. Muito obrigada. Quero te agradecer e quero colocar à disposição de quem quiser acompanhar o nosso trabalho, quem quiser mais informações sobre o RS Mais Igual, além do site do RS Mais Igual no Governo do Estado, a gente também tem o Facebook do RS Mais Igual, que está constantemente aparecendo as nossas atividades, as informações do interior do estado. Então, é também um mecanismo de se comunicar com a gente por mensagem. Tá tudo aparecendo na nossa tela aí também. Então, por hoje, muito obrigada, Paola, pela tua presença. E o Cidadania vai ficando por aqui. Uma boa noite e amanhã estamos de volta às 7 da noite.